Fala galera, estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo de hoje é período composto por coordenação. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender tirinha, identificar o efeito de humor e ironia, reconhecer o agrupamento de orações em períodos e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de conjunções. E começando com uma reflexão, você já deve ter observado essa placa aqui na nossa tela e também já deve ter reconhecido ela de vários locais onde você passou, em várias ruas. Se não foi essa, foi uma semelhante, uma parecida com essa, onde nós temos a inscrição: cuidado, cão bravo, e a imagem de um cachorro, de um cão. Temos aqui ainda um trecho de lei, um trecho de projeto de lei. É obrigatória a exposição em local visível de placa com a advertência da presença de animal feroz. Isso mesmo. Então, esse projeto de lei nós temos aqui, e também você pode pesquisar e identificar diversas leis de esferas municipais aí de cada município em que indica algum cuidado com o animal em questão, com o cachorro, e também com os usuários ali do passeio, da calçada, devido a algumas raças serem um pouco mais ferozes, outras mais mansas, a necessidade da indicação aí do alerta, da advertência, para as pessoas tomarem cuidados, não se aproximarem da grade, do portão, ou até mesmo não irem, achem o animal, o cachorro bonito e vão até tentar brincar, fazendo um carinho, e não sabem que ele tem ali uma ferocidade, que ele é bravo, que ele não está acostumado com pessoas estranhas. Então é necessário muitas vezes esse indicativo. E as cidades que não têm essa legislação, cabe o bom senso sempre do usuário, do seu dono, né? Do dono do animal, fazer essa indicação para as pessoas ali terem cuidado, e até mesmo é um cuidado com o próprio pet, com o seu próprio animal. Por que nós temos essa imagem? Porque essa imagem se faz presente em uma tira que temos aqui, a relação intertextual com a tira. Temos a tira de Garfield, acompanhe. No primeiro quadro, nós temos apenas a placa, e é uma placa um pouco contrária da comum, da normal que vemos. Não tenha cuidado com o cão. Veja só, não tenha cuidado com o cão. Na sequência, ele vê qual é o cão que não precisa ter cuidado. Então o cão está sorridente para ele tem uma expressão ali um pouco diferente da inicial, e o cão remete a ele: olá, amigão, tudo bem? Na sequência ele continuou caminhando e ele pensa: para que o cartaz? Isso mesmo. Então, conseguiu perceber o humor, a ironia presente nessa tirinha? É sobre isso que nós temos a nossa primeira atividade. Temos aqui o último quadro para te ajudar a responder a seguinte pergunta: explique o humor que se estabelece na pergunta pensada por Garfield. Para que o cartaz? Qual é o humor? Responda.
Respondeu? Confira agora a possibilidade. Garfield pergunta o porquê do cartaz, pois ele percebeu a inutilidade de avisar as pessoas que o animal é manso. Só existiria a necessidade se o animal representasse algum perigo para outrem. Isso mesmo. O Garfield já não tem um ânimo muito bom, né? Ele já nunca está muito de bom humor, muito agradável. Ainda quando ele viu o cartaz, ele se perguntou: para que o cartaz? Aí está o humor. O cartaz é inútil. A necessidade, como vimos lá no início, é mostrar e identificar quando o cão é bravo e não quando ele é manso. Se ele é manso, não há necessidade. O cartaz aí não quer dizer nada para o seu passante ali. Só quer dizer que ele pode brincar, que ele pode conversar, que ele pode se aproximar, que não há perigo nenhum. Seguindo, vamos pensar juntos sobre essa frase do quadrinho. Olá, amigão, tudo bem? Esse trecho é constituído por duas frases. Se o reconstruirmos de modo a obter uma só frase, temos Olá, amigão, tudo bem? Podemos fazer essa construção também, só que o sentido, o significado altera. E é sobre isso a nossa pergunta de número 2. Qual é o efeito de sentido de cada uma das formas de estruturação do trecho, com duas ou uma só frase? Qual é o sentido que fica estabelecido com uma frase, que temos aqui na tirinha? Agora, qual que é o sentido que temos quando dividimos, fazemos duas frases? Responda. Respondeu? Então, repense, veja comigo a conferência dessa possibilidade de resposta
do motivo de ter dois sentidos quando dividimos a frase. A estruturação original garante maior destaque para cada uma das frases. Além disso, as reticências da primeira frase sugerem melhor o estado de espírito e mesmo a expectativa do cão por uma atitude amigável de Garfield. Sugestões que se enfraquecem quando o trecho passa a ter uma só frase. Isso mesmo. Quando temos essa divisão de duas frases, que é o que é apresentado na tirinha, nós temos já um detalhe, um destaque maior para cada frase. Isso se perde quando construímos em uma única frase. Ela fica mais dinâmica. E esse sentido de destaque para cada situação, até mesmo para o estado de espírito, aí a questão não verbal, que fica evidente na expressão facial do Garfield, fica evidente. Então é uma colaboração também quando temos a divisão das duas frases. Conceitos. Falando sobre frase. O que é uma frase, né? Vejamos. É uma unidade de sentido. É todo enunciado que, numa interação, carrega uma intenção comunicativa. Então pense, uma palavra ou um conjunto de palavras que expressa uma mensagem, uma informação que passa um sentido, você pode considerar uma frase. Então, se eu digo uma palavra, você entendeu uma mensagem, é frase. Se eu digo várias palavras, você entendeu uma mensagem, também é frase. Temos exemplos. Não tenha cuidado com o cão. Olá, amigão, tudo bem? Para que o cartaz? Em todas as frases aqui, nós tivemos uma mensagem sendo transmitida. Algo foi informado, foi comunicado. Então, compreendemos a mensagem. Então, temos 3 frases aqui. Agora, o que vem a ser uma frase nominal? Porque ela tem essa classificação de ser nominal. É quando não apresenta verbo ou só há verbo em forma nominal, infinitivo, gerúndio e particípio. Exemplos: bom dia, socorro, curva perigosa, cuidado. Aqui nesses exemplos, o que nós temos? Temos palavras que pertencem a classes nominais. Temos uma saudação, temos um pedido aí de ajuda, temos uma informação de que uma curva ela traz um perigo e temos o cuidado, que algo também não está muito certo. Então, de todas as palavras, você compreendeu e até imaginou alguma situação. Quando alguém chega e fala cuidado, você já sabe, já procura que algo está inadequado, algo deu errado. Então, passou uma mensagem para você. Da mesma forma, quando alguém fala para você bom dia, essa pessoa está fazendo uma saudação, está cumprimentando você. Então, também teve um sentido. Se teve sentido, é frase. Não teve verbo aqui, então é frase nominal, porque as palavras utilizadas são de classe nominal. Já quando nós temos uma frase com verbo, podemos chamar também de oração. É o que temos aqui. Quando se estrutura em torno de pelo menos um verbo em forma finita ou locução verbal, temos uma oração ou uma frase com verbo, uma frase verbal. Temos exemplos: corra, diga boa tarde, você escreve música, chove pouco na região, não tenha cuidado com o cão. Então, voltemos lá no início. Frase é algo amplo, transmite um sentido, uma mensagem. Aqui nós também temos sentido e mensagem, mas temos a presença de verbos. Quais são os verbos? Aqui temos o verbo corra, correr, temos o verbo diga, de dizer, temos o verbo escreve, de escrever, e temos o chove, de chover, e temos o tenha, de ter. Então temos frases com verbos, orações. E qual é a classificação que indica um período simples ou um período composto? Essas nomenclaturas que encontramos na gramática da nossa língua. Período simples, há apenas uma oração, a qual se constrói em torno de um único verbo ou locução verbal. Então, um período simples podemos chamar também de oração absoluta. É uma única oração. É o que temos aqui.
em cada situação desses exemplos, nós temos períodos simples. Agora, um período composto, ele é formado por duas ou mais orações construídas em torno de dois ou mais verbos ou locuções verbais. Então, um período composto é quando vamos encontrar duas orações ou mais, dois verbos ou mais. Vamos lá, uma nova tirinha, acompanhe. Oi, zebra. Antes que você pergunte, eu não fugi do presídio. Nossa, que mau humor. Você precisa dormir um pouco. Aproveita que já está de pijama. Ha, ha, ha. Veja só, sobre esse enunciado que encontramos na tirinha. Aproveita que já está de pijama. Nesse período, a conjunção que pode ser substituída por porque ou pois. Explique. Então, antes de mais nada, aqui temos uma frase? Temos uma frase, porque passou uma mensagem. Mas é uma frase nominal ou uma oração, uma frase com verbo? É um período simples ou é um período composto? Vamos analisar. Temos aproveita e temos está. Temos dois verbos. Então já conseguimos perceber que temos duas orações, duas frases com verbo. E então temos um período que é composto. Podemos provar aqui o conteúdo que acabamos de ver, né? E qual é o motivo de poder substituir a conjunção que pelas conjunções porque ou pois? Explique. Respondeu, porque podemos substituir a conjunção que pela porque ou pelo pois.
A conjunção que pode ser substituída por porque ou pois pelo fato de ambas apresentarem a ideia de explicação. Isso mesmo. Então, as três conjunções passam essa ideia de explicação. São conjunções explicativas. Então, podemos substituir tanto pelo porquê, tanto pelo pois. Ainda, vamos rever aqui período composto por coordenação. Temos um conteúdo a mais. O período é composto porque há dois verbos ou duas orações, né? O composto por coordenação é aquele que é constituído por orações coordenadas. Mas o que vem a ser uma oração coordenada ou orações coordenadas? São orações que, embora mantenham entre si relações de sentido, são sintaticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. Voltemos aqui ao nosso enunciado, à nossa frase. É um período composto e sim, é composto por coordenação. Nós temos aqui uma conjunção coordenativa que coordena essas duas orações. Embora elas falem do mesmo assunto, elas são independentes, cada uma tem o seu sujeito, tem o seu verbo e o seu complemento. Então, aproveita é uma oração e que já está de pijama outra oração, que estão coordenadas aí pela conjunção. Na aula de hoje, estudamos o gênero jornalístico, tirinha, os conceitos de frase, oração, período simples e período composto por coordenação. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a você dias melhores. Continue bem. Até a próxima.